Alguns números do relatório final apresentado ontem pela Comissão Nacional da Verdade impressionam. Nos 18 capítulos da publicação, foram esclarecidas algumas informações que permaneciam ocultas em arquivos ou nas memórias dos que sofreram com a ditadura. O documento conclui, por exemplo, que 536 sindicatos sofreram intervenção durante o regime, num golpe direto contra os direitos dos trabalhadores. E até militares foram vítimas. 6.501 representantes das Forças Armadas e das polícias militares foram perseguidos por não aceitarem o fim da democracia. No período de 2 anos e 7 meses de trabalho, foram mais de 1.200 entrevistas. O relatório da CNV concluiu, por exemplo, que todos os presidentes do regime ditatorial, de Castelo Branco a Figueiredo, sabiam das decisões relacionadas à repressão, tortura e assassinatos. A comissão trouxe à luz os detalhes sobre 191 mortos e 210 desaparecidos, além de ter localizado 33 corpos. Em Brasília, parlamentares e representantes da sociedade civil realizaram um ato nesta quinta-feira, comemorando a entrega do documento que simboliza o reencontro com a verdade. De um lado, não queremos relembrar, mas de um lado também não podemos esquecer esse momento duro que o Brasil viveu. Sobretudo para a juventude que vai governar o Brasil nos próximos anos. Tirar as lições desse processo, desses livros, desse relatório, para que o Brasil nunca mais volte ao passado. O Congresso Nacional também vai realizar uma série de audiências públicas para debater o resultado do relatório da CNV. A expectativa é saber como deputados e senadores podem ajudar a colocar em prática algumas das 29 recomendações feitas pela comissão. Uma das mais importantes é incluir ensinamentos sobre democracia e direitos humanos no sistema escolar, inclusive no sistema escolar que forma militares e policiais militares. Entre as recomendações da comissão destacam-se ainda a necessidade de punição aos agentes da repressão. O relatório apontou o nome de 377, o reconhecimento público de culpa das Forças Armadas e a proibição das comemorações do golpe de 64 também estão no documento. Outra recomendação é pela continuidade das investigações para Vera Paiva, filha do ex-deputado Rubens Paiva, assassinado pela ditadura militar em 1971 e que teve sua morte esclarecida pela comissão. É preciso estimular aqueles que ainda não contaram suas histórias. Todo mundo pode contribuir e eu peço penhoradamente a todos aqueles que foram testemunhas, mesmo sem querer estar ali na cena, tá certo? De atos de desaparecimento, enterro de corpos, que por favor contem a verdade, tá certo? Contem, nem todo, né? Contar a verdade é um modo de reconhecer talvez a culpa, talvez o fato de estar obrigado naquele momento por uma autoridade maior, né? Mas o Brasil merece essa verdade, não é só a nossa família, são milhares de famílias. Entre os depoimentos colhidos pela Comissão Nacional da Verdade está o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e chegou a ficar preso por 31 dias. No depoimento, Lula disse que a prisão deu mais força às manifestações populares que pediam o fim da ditadura. Os militares cometeram a burrice de me prender. O que aconteceu quando eles me prenderam? Foi uma motivação a mais para a greve continuar. Aí as mulheres fizeram uma passeata muito bonita lá em São Bernardo do Campo. Depois foi aquele 1º de maio histórico, que foi o Vinícius de Moraes, que foi o Dom Cláudio. O ex-presidente Lula lembra que todos os dirigentes sindicais caçados pela ditadura eram constantemente vigiados nas manifestações públicas. Desde as greves de 78, nós passamos a ser monitorados pela Polícia Federal. Sabe? Eu não sei se era federal, se era DOPS. A gente sabia alugar até uma pensão na frente do sindicato. Eu estou olhando na janela e eu vejo numa pensão São José, lá na frente do sindicato, o cara olhando com um binóculo lá para o sindicato. Eu falei, porra, os caras estão vigiando a gente. Em depoimento à Comissão Nacional da Verdade, Lula comentou que, ao assumir o governo em 2003, iniciou um processo de diálogo com as Forças Armadas e depois criou um grupo dentro do governo para começar a apurar crimes de direitos humanos praticados durante a ditadura.
Um trabalho que ganhou força no final de 2011 com a criação da Comissão Nacional da Verdade. Quando os militares resolveram, com o famoso discurso do Geisel, sabe, como é que fala, restabelecer a democracia, lenta e gradual, obviamente que eles começaram a preparar também, lenta e gradual, com um pouco mais de rapidez, sabe, a queima de arquivo das coisas que poderia ser público ou não. No fundo, a instituição ela recebe ordem de quem? Do comandante. Então é o seguinte, quem tem culpa, na verdade, é o comandante daquela ocasião. Eu não vejo nenhum problema em vocês admitirem isso. É preciso tratar isso com o carinho que o tema exige, porque eu acho que nós não estamos vivendo tempos fáceis.